Olá, vamos falar um pouco do contexto de surgimento da sociologia. Para que a gente consiga entender como que os pensadores pensaram nessa disciplina, o Comte mesmo chama essa disciplina de física social, a gente tem que entender o contexto histórico, o que estava acontecendo, principalmente na Europa, para que essa disciplina pudesse ser desenvolvida. Eu coloquei aqui para vocês que alguns fatores que contribuíram para o surgimento dessa sociologia, ali está até uma fotografia da InfoEscola sobre a questão de como a Revolução Industrial ela transformou a paisagem das cidades, para que a gente entenda como que essa estrutura ela mudou completamente a vertente ou a ideia que a sociedade ela podia trazer. Por que a gente começou a entender a sociedade de uma outra forma? As pessoas na Idade Média elas atribuíam várias das explicações que aconteciam na sociedade a Deus, ou a Deus, a igreja, atribuíam explicações sobrenaturais para tudo que acontecia. Então, aconteceu alguma alteração climática, as pessoas pensavam, mas isso é um castigo de Deus, ou Deus que mandou isso para que a gente... um prêmio de Deus. E à medida que a máquina foi sendo introduzida, alguns pensadores começaram a buscar mesmo questões científicas, ou seja, repetidas vezes determinados resultados davam as mesmas coisas, começaram a introduzir a ciência, isso em todos os âmbitos da sociedade, na medicina, na economia, na física, na matemática, e começaram a buscar explicações longe das explicações mitológicas, mais próximas das explicações científicas. E a sociologia surgiu nesse contexto. A sociologia ela é uma disciplina moderna, né? Ela veio com a modernidade da Europa, lá pelo século XVIII. E essas nuances que a sociologia foi buscando foi porque a sociedade estava com problemas sociais muito estruturais. Então, ela, de acordo com Durkheim, por exemplo, ela é um remédio para as questões problemáticas do mundo, para as questões sociológicas. Então, ela analisa quais são aqueles problemas da sociedade e ela oferece algumas saídas, algumas pistas que, obviamente, é o que eles chamam de remédios, né, para curar uma sociedade que é uma sociedade anômica, uma sociedade doente, enfim. Em que se deu, né? Por que esse contexto que eu estou dizendo que ele é tão desfavorável para as pessoas? Primeiro que teve a introdução, obviamente, né? Ele foi desfavorável para as pessoas porque não deu condições de trabalho e condições de vida para que as pessoas conseguissem ter sua plenitude, o seu desenvolvimento. A expectativa de vida na época da Revolução Industrial de um trabalhador era de 40 anos, né? Muito distante da realidade que a gente vive hoje. Mas, ao mesmo tempo, a Revolução ela trouxe o desenvolvimento das máquinas, o desenvolvimento das cidades, desenvolvimento da luz elétrica, desenvolvimento de outros âmbitos que são interessantíssimos para a sociedade dos dias de hoje, né? A falha foi não privilegiar a força de trabalho. Bom, o que contribuiu para surgir a sociologia, né? A gente estava numa época em que a Revolução Industrial ela estava em alta, ela estava explodindo, né? E a Revolução Francesa, com os ideais de liberdade, com a revolta mesmo, com o próprio sistema político, trouxe um novo direcionamento, um novo pensamento, e foram essas as condições em que a sociologia surgiu. O que eu digo de revolução científica? Quem que ajudou para isso, né? Foram os iluministas. Coloquei ali Kant, Voltaire, Diderot, Rousseau. Cada um na sua área de pesquisa trouxe considerações importantes para que a gente desenvolvesse sistemas jurídicos, burocráticos, sistemas políticos, que a gente pensasse numa nova forma de sociedade. Que a gente contestasse, por exemplo, o absolutismo, que é uma forma em que o rei apenas ele mantém um poder e ele é hegemônico e ele é incontestável.
E isso não é interessante de forma alguma para uma sociedade com uma multiplicidade de ideias, né? No caso, hoje em dia, para a nossa sociedade democrática. Como foram essas transformações na época da Revolução Industrial? Como eu disse, a estrutura da sociedade ela mudou completamente. Por quê? Porque a gente estava saindo de uma sociedade feudal, onde os feudos eles em si conseguiam se gerenciar de uma forma interessante para aquela época, né? Eles faziam uma troca de mercadorias, então podia-se muito bem produzir determinada coisa e trocar por proteção. Eu acredito em que a distribuição era uma coisa assim menos desigual do que as pessoas encontraram nas cidades, por exemplo. E sair desses feudos e ir para a cidade, ou sair do campo e ir para a cidade em busca de uma nova oportunidade de trabalho, uma nova vida, foi uma corrida muito rápida, né? Todo mundo resolveu fazer isso ao mesmo tempo, justamente porque as fábricas estavam sendo instauradas, estava precisando de mão de obra, as pessoas foram, né, em busca de novas oportunidades, mas trouxe um inchaço para a sociedade. Então, não tinha necessariamente possibilidade de abarcar, de dar condições de vida para todas essas pessoas que foram para lá. Então, tanto os salários eles eram limitadíssimos, porque existiam diversos cartéis de empregadores nas cidades. Então, eles pagavam a mesma coisa, eles decidiam pagar as mesmas coisas e não tinha concorrência. Então, você tinha que trabalhar por aquele valor porque não tinha outra opção. Né? E aí eles ditavam as regras do jogo, não tinha condição nenhuma dentro da sociedade, ou seja, a sociedade era completamente anti-higiênica, então não tinha nenhuma vacina, não tinha, óbvio, né? Tinha acesso, mas não era o que a gente tem hoje, muito distante da nossa realidade. Como eu disse, o desenvolvimento da ciência estava se encaminhando para que a gente pudesse ter algum reflexo interessante na sociedade, mas enquanto isso não acontecia, trabalho era precário, saúde precária, moradias, moravam em cortiços, 10, 15 pessoas em um cômodo minúsculo, né, dividiam o mesmo banheiro, lazer nem se fala, acho que nem existia, e a distribuição de renda, óbvio, com um abismo social, em que os pobres não ganhavam nada e os ricos mantinham a dominação, mantinham o dinheiro, mantinham a dominação do Estado, mantinham a dominação política, enfim, né? Então a possibilidade de ascensão social era assim mínima. Bom, e o que foi isso, né? Como foi essa passagem desse trabalho dessas pessoas que estavam lá no campo e foram lá para a sociedade industrializada? Antes eles praticavam a manufatura, que é você produzir determinado alimento ou determinado utensílio, desde da sua fase inicial até a sua fase final. Então, você editava as regras do jogo, você tinha o seu trabalho no sentido de você entendia quanto tempo que você demorava para fazer aquilo. Você tinha pausas, né? Você dominava o processo total. Quando as pessoas foram para a Revolução Industrial, foram para o mundo do trabalho na Inglaterra, Bélgica, França, para os países da Europa Centrais, Alemanha, chegavam lá e tinha uma máquina para poder ser usada. Então, eles se tornavam uma peça da máquina. E, óbvio, quando é o sistema de produção, de linha de produção, aquilo produz cada vez mais, porque você se torna especialista naquilo, a máquina, obviamente, vai acelerar o processo, e a produção é muito maior, e o capitalista, obviamente, ele mantém uma parte considerável de tudo que você produziu, né? Então, para vocês terem noção do impacto que isso foi para a vida do trabalhador, a expectativa de vida nessa época, por exemplo, era de 40 anos. Né? Trabalhavam-se, assim, jornadas infindáveis de trabalho. Assim. O que eu coloquei aqui para que a gente possa ilustrar melhor? Um filme que se chama Dans, um grito de justiça. Ele é um filme da Revolução Industrial, de como aconteceu como se deu, né, esse trabalho, então a gente consegue imaginar um pouquinho melhor. E esse cenário, ele se passa na Bélgica, e ele é bem, assim, de fatos reais, né, do que aconteceu mesmo, só para que a gente tenha noção de como que se deu essa relação de trabalho.
Não vou colocar ele na íntegra, só para vocês terem noção mais ou menos de como é que funcionava. Questão da sede, muito comum nessa realidade. Foi uma comissão para poder investigar o trabalho. Mas a professora de outro país não falava a língua deles. Então, eles só ouviram o lado que estava do lado do industrial. Obviamente, trabalho de criança, a mão de obra era muito mais barata. E aí a gente vê também como que a classe alta vivia, né? Os teatros, eles eram feitos como uma comédia da vida privada. Is onze ondergang! Eten, zeg ik u! Of ik ga terug naar het café! Een stuk brood! Dat is alles wat ik nog in huis heb! Van ons Honske! Hier met dat brood! En van ons Honske gesproken! Ik zal eens gaan vragen in de fabriek wanneer hij kan beginnen! Ja! Hij is oud genoeg! Ik was er een kind maar 5! Zeg allemaal. Hij is dood. Dat is nu Afrika. Gaan we later aan. Alleen net dat ik er niet in. Laat mij gerust. Alleen net dat. Hier moet ik geen Vlaams voor kunnen om dat te verstaan. Bom, e além disso, né, se vocês quiserem assistir o filme que tem no YouTube, é um filme muito bom para que a gente possa contextualizar o que foi o início do nosso modo de produção capitalista, enfim, né, como que isso se deu, como se deu para o proletariado. O proletariado é quem vende a sua força de trabalho, então toda pessoa que só tem a sua força de trabalho para vender é proletariado. E ele mostra também como se deu essa união proletária, como que as pessoas conseguiram se associar e conseguir algum direito. Então, na história da humanidade, quando a gente revê,
A gente consegue entender que apenas a união das pessoas conseguiu com que a gente tivesse mínimos direitos, né? O que a gente tivesse ou mantivesse alguns direitos hoje em dia. E não é muito diferente, né? Hoje em dia a gente precisa cobrar que isso não se dilua, porque é muito fácil para a classe governante tirar os direitos e às vezes a gente nem sabe porque, né, nem se interessa por política, enfim. Então isso é bem importante. Quais eram as consequências da revolução para esse proletariado, para essas pessoas? Péssimas condições na jornada de trabalho, jornadas exaustivas, chegava às vezes até 18 horas, direitos trabalhistas nem existia, né? O mínimo de salário péssimo, a mão de obra era ou infantil, ou as mulheres ganhavam muito menos, trabalhavam também, então eles privilegiavam essa força de trabalho. Qualidade de vida, né, que existia fora das fábricas era muito inferior, né? Na fábrica também era inferior, mas a moradia quase não existia, então eles viviam em cortiços, uma família em apenas um cômodo, então a proliferação de doenças era muito, muito rápida, né, muito fácil. Óbvio que o acesso à alimentação era precário, porque não sobrava quase nada do trabalho, né? Então as condições de vida eram realmente péssimas. E a sociologia veio para dar explicações e para cobrar da sociedade, ou para oferecer, para fornecer subsídios para que a sociedade entendesse que não estava no caminho certo, né? Para que a gente conseguisse hoje em dia, por exemplo, pautar alguns direitos trabalhistas, algumas leis. Então ela é muito importante para a análise da sociedade, tá? Essas duas revoluções eu já expliquei para vocês, né? A francesa a gente vai ver com mais calma, mas ela foi capaz de transformar um pensamento político, ou seja, o absolutismo, que era um regime em que apenas o rei tinha autonomia e os parlamentares que estavam lá, eles estavam para agir sobre os seus próprios interesses, né? Não pensavam no interesse do povo, bem parecido com o que a gente vive hoje. E aí houve uma revolução, né? As pessoas se revoltaram mesmo, falaram, olha, isso não está certo, a gente só trabalha para poder pagar imposto e vocês vivem ainda bem bom. A gente quer uma nova condição para a nossa vida, isso aconteceu na França. E é incrível porque até hoje a França é um país que se mostra bem ativo nos movimentos sociais, né? Então isso é uma herança que eles conseguiram conquistar. Acho que hoje é só, para que vocês entendam qual é o contexto histórico de surgimento da sociologia, né? Que aí tudo vai fazer sentido. Obrigada.